Programa não recomendado para menores de 18 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Então vamos nos referir só aos jogos também e obviamente que a gente vai tentar, tirando um caso ou outro, não também pegar os mais barra pesados pra comentar, né? E sim, tem de tudo mesmo. Lá tudo é segmentado, o mercado japonês é segmentado, então nós, muito antes do Ocidente, nós já tínhamos jogos com temáticas homossexuais, masculinas e femininas, nós já tínhamos vários tipos de fetiches do tentáculo que o Giovanni falou. Nós já tínhamos? Nós já tínhamos. Nós não, eles. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Nós não, eles. Então tem de tudo. Vamos falar dos casos mais interessantes e... Vamos ficar na nossa seara, que é melhor. Já que a gente falou do NEC e dos jogos, vamos falar de duas pioneiras, a Alice Soft e a Elf. Aí tu vai perguntar, o que são essas duas? São duas soft houses que se especializaram em fazer somente Eurogames. Foram as primeiras, acho que depois veio a XYZ também, ou ZYX, eu sempre inverto, mas essas aí foram as pioneiras, a Alice Soft e a Elf. Também vieram no vácuo das empresas ditas de família que faziam um conteúdo erótico. Essas aí assumiram, inclusive, se eu não me engano, a Elf existe até hoje, se eu não me engano, a Alice Soft eu não sei. E elas vieram nessa seara aí, na faixa do 1984, 85, fizeram jogos para várias plataformas, MSX incluso. Agora vamos falar dos gêneros. Como a gente fala? De acordo com a Wikipedia em inglês, em japonês, é www.alicesoft.com. Então a gente não existe. Pera, mas olha a loucura. A gente não consegue acessar porque o acesso é bloqueado para hosts vindo fora do Japão. Mas se tá lá é porque ainda existe. Então as duas ainda existem. Como eu disse que tem várias temáticas, também tem vários gêneros. O primeiro gênero é o Visual Novel. Visual Novel é como conhecido os adventures do Japão. Aí tu vai falar, um adventure tipo Leure ou tipos da Sierra no geral? Não. Se você jogou o Snatch, é mais ou menos aquele estilo. Você não interage, a imagem é uma referência, você não interage com a imagem. Exato. Também tem outras representações também na Europa, tem Laerância. Laerância também é parecido Visual Novel. Lembra, então assim, ele vai lembrar, o Visual Novel ele tá muito mais próximo do jogo de aventura europeu do que do jogo de aventura americano. Perfeito, Giovanni. Você definiu tudo. Sim, no estilo daqueles adventures europeus. Tipo um Laerância, Passageiros do Vento. Mas tem outras coisas, né? E como o gênero evoluiu por causa da escrita japonesa, os primeiros eram realmente escritos iguais os europeus. Mas, por exemplo, o Laerância já escolhia menus, os jogos japoneses evoluíram tudo para você escrever o mínimo possível, você só usar os menus. Já aparecia frases ou escolhas pré-definidas. Até por conta da quantidade de texto que já tem da escrita japonesa também, que tem esse problema. Aliás, a evolução desses adventos está estritamente também relacionada com a evolução do kanji-ron dessas máquinas clássicas. Motivos óbvios também. Outro gênero também é o Date Sim, famoso simulador de namoro. Simulador de namoro, gente, isso é sério. No, God! No, God, please, no! 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 Gente, o que é um simulador de namoro? Ele é o mesmo esquema dos adventures, dos visual novels, só que é inteirado apenas em uma história básica. Você é uma pessoa que está num contexto social, vamos dizer, você é um garoto de colégio. Você é um garoto de colégio. Você tem que assistir às aulas. E tem que pegar as meninas na sala de aula. Exatamente. Geralmente tem uma ou mais meninas, e dependendo do jogo você pode pegar uma ou mais meninas. Se você teve um PlayStation, você conheceu um jogo, lembrar de um jogo chamado
o Tokimeki Memória. O Tokimeki Memória, por acaso, ele é um simulador de namoro, só que da Konami, só que sem a parte do sexo. Sim, existem simuladores de namoro versão softcore, exatamente. Então tem as duas versões. Aliás, eu vou falar que todos os gêneros aqui dos jogos são gêneros normais, só inclui a parte pornográfica. Então você pode ter também RPGs de estratégia, Jogo de navinha, jogos de nave, jogos de ação em plataforma, que a gente fala desses todos os exemplos mais tarde. E até jogo de estratégia, né, Koei? Sim, a Koei conseguiu, e depois outras empresas que repetiram isso, ela pegou a expertise de jogo de estratégia e fez alguns jogos pornográficos. E sim, a Koei teve um jogo que ela descaradamente, ela fez um jogo erótico parodiando a temática dos Três Reinos, ou então a temática do Nobunaga. Agora eu não me lembro qual foi um dos dois. Sim, inclusive os personagens históricos representados por mulheres, por garotas. A zoeira em cima disso foi o próprio Sex Paródia da Konami, né? Sex Paródia, que não é um jogo considerado Eurogame, né? Ele só tem ele é mais tamanho daquele jogo de farsa. Também por aparecer um pouco mais de nudez do que o normal. Ele é um verdadeiro penetrator. A gente costuma dizer isso. Aí, César, só pra não perder a piada, o verdadeiro penetrator. Ria. E aliás, o Sex Paródias, que foi o último Paródias de fato, deu origem a uma outra série igualmente e até um pouco mais chegada dos Eurogames do que o próprio Paródias, que é o Otomédios. A temática foi até ficando mais safadinha ainda. Você tá falando tendo esse negócio da temática, até jogo de luta, né? Jogo de luta. Como tem muita coisa na virada dos anos 80 pra 90, teve o sucesso de Street Fighter em 91. Aliás, o Mugen nasceu na necessidade de fazer um Street Fighter 2 com a Chun-Li e a Kami peladas. Meu Deus. E depois, quando chegou o Fatal Fury 2, a Mai Shiranui também. Então teve o gênero de luta hentai, também foi um dos grandes subgêneros. Teve uma série chamada VG, Variable Teal, com luta de garçonete, Street Fighter, Metal e Lace, grande sucesso do PC 9801 e que depois foi lançado para PC2. O Variable Teal fez tanto sucesso que foi lançado 2 séries de anime. Foi lançado jogos desde lá do PC 98 até o PlayStation. Ou seja, essa história de fazer jogo tipo aquele jogo de vôlei do Dead or Alive não é novidade. Não é novidade. Aliás, eu vou falar uma coisa. Jogos hentai, eles caminham lado a lado dos animes e dos mangás, né? Também da mesma temática. Aliás, eu vou falar uma coisa pra você. E toda a indústria que vai orbitar isso, né? Camisa, caneta, caderno, action figure. Nem tanto caneta e caderno, né? Action figure, parece action figure. Vocês entenderam? Não, tem uma coisa chamada almofada e travesseiro de peitos. Gente, vamos parar aí porque vocês já entenderam o propósito. Eu acho uma puta falta de sacanagem. E aliás, lembra que eu falei lá no início sobre polêmicas? Lembro. Lembra do famoso jogo que o pessoal falou há um tempo atrás, chamado Happy Lay? É um jogo até de uma empresa mais nova chamada Illusion, que fez um simulador de Struck. Essa ideia não é nova. Lá no NEC PC 91, o 777, que é as iniciais em kanji, de um nome comprido, que agora eu não vou lembrar, ele já era um simulador de estupro há uns 20 anos antes do Happy Lay. O jogo, na época, foi meio chocante. Isso estamos falando em termos do Japão. 86. Ou seja, nem tanto pelos gráficos, né? Sim, pra você, literalmente era um cara correndo atrás da mulher. Pra estrupar. Eu não tô de brincadeira. E não era que nem o Gotcha. Tanto é que o jogo, na parte antes do Rally Rola, o jogo era um jogo de plataforma. Você tinha que correr atrás da mulher na rua, onde um descampado, tinha uns obstáculos pra você pular, alguma coisa assim. Aí eu até vendo se eu consigo achar ele aqui, alguma informação dele. Não, pior que não. Acho que isso não vou conseguir achar informação fácil, não. Deve ser igual o site da Alice Software, lá, só visível pra quem tá no Japão. Vamos continuar com essa história. Você citou o lance de que anime, mangá e companhia caminham juntos nessa história. Caminham juntos, com certeza. Caminham juntos e em vias, dá pra entender, em vias de duas mãos, né? De duas mãos, porque eu vou falar da mão da ida e da mão da volta. Que tiveram séries famosas de jogos que viraram anime. Vou dar um exemplo da Dragon Knight, se eu não me engano, é da Elf. Olha aí, ela aí. Dragon Knight é o desenhista, é o mesmo cara do Cavaleiro do Zodíaco? Não, nada a ver. Qual que é? Esse que você está falando não é a Bel, não. É o Burai e não tem nada de hentai nele. O Dragon Knight, ele foi um jogo erótico, lançado para várias plataformas, MSX incluso, tanto o Dragon Knight 1 e 2, e o Dragon Knight, ele foi até o 4, e ele virou vários animes. Cada jogo teve o seu anime, ou séries de anime, caso, se eu não me engano, eram 2 ou 3 episódios por adaptação de jogo. Star Trap foi outro jogo, que inclusive foi um dos primeiros jogos que saiu para MSX, ele saiu em MSX1 em fita cassete. O Star Trap, ele saiu no Brasil
Brasil o anime naquela coleção antiga em VHS chamado Sonhos Molhados. Foi a primeira coleção erótica que teve notícia aqui no Brasil. Antes daquela segunda que saiu nos anos 90 também em VHS e mais tarde em DVD. Mas esse que saiu lá atrás. Outras séries também conhecidas, pra quem joga, é claro. O Hansi, que tem 5 jogos. Welcome to Pia Carrot, que é uma mistura de simulador de lanchonete e simulador de namoro. Eu não tô brincando. É um simulador de lanchomoro. Exatamente. Também saiu o anime. Kankambani, o Hansi, se eu não me engano, o 1 e o 2 saiu no MSX. Welcome to Pia Carrot não. Mas o Kankambani saiu no MSX também. Também teve anime. Também saiu vários jogos. Também saíram vários animes. Cow Angel, jogo da Ask, que saiu primeiro no MSX. E muitos outros. Muita coisa. Esse aqui não é hentai, né? O Princess Maker. É um jogo que... mais ou menos. O Princess Maker é o seguinte, ele é um jogo que, na teoria, ele não é hentai, mas você pode transformar a sua princesa no que você quiser. Tem prostituta. Ai, ai. E a parte prostituta aparece as coisas. Ai! Tanto é que Até o pessoal na versão do MSX? Até na versão do MSX. O pessoal lá do Japão fizeram uma versão não oficial desse jogo chamado Prostitute Maker. Que é só voltado pra isso, justamente por causa dessa parte. Essa série... Tinha regra 34. Exatamente. Essa série foi co-produzida com a Microcable e o estúdio Gainax. É, gente. Aquele mesmo que fez Evangelion e Nadia, o Segredo das Águas. Aliás, o Gainax foi envolvido em outros jogos e alguns da época até eram hentais. Eu acho que o único jogo que o pessoal deve lembrar, alguns, né? Alguns devem lembrar que não é hentai, era o Alisa Dragon lá no Mega Drive. Também era produzido pra Gainax. E se não me engano, acho que foi até o último jogo que eles fizeram. Só que esse em parceria da Game Art. Eu acho que eles entravam com os desenhistas, né? Eles entravam com todas as artes. E se não me engano, até algumas partes de criação de roteiro e tudo mais. Mas sim, todas as artes eram eles que entravam. Agora vamos falar do caminho inverso. Existe um anime que é baseado no mangá chamado Orotsuki 2. Aí você fala, hein? Calma que ele tem um nome no Brasil. Ele se chama Lenda do Demônio aqui no Brasil. Aliás, ele foi o único mangá hentai que passou na TV aberta, na rede Bandeirantes. Opa! Aquele programa Hot Sex, se eu não me engano, lá da Bandeirantes. Sexta Sex? Acho que era Sexta Sex. Sexta Sex. Ou seja, ele passou... da Bandeirantes. Ele passou meia-noite no Brasil, um anime hentai. Não estou de brincadeira, porque até pouco tempo atrás eu tinha gravado isso em fita. Você não gravou pegando a NHK da sua antena decorada com bombril, né? Nem tinha essas power antenas. É um mangá do Shuhei Umaru, se eu não me engano. Posso estar errado no nome. E ele teve 5 séries, 5 filmes. Primeiro era um filme. Pasmem, o produtor do Yamato, Shoji Nishizaki, era o produtor do Orotsuki 2. Todos devem ter um hobby, né? Pois é. Era considerado a maior produção de anime hentai até o presente momento. Até 1990, 91, quando ele foi lançado lá no Japão. E ele saiu no Brasil e depois teve um jogo pra ele. Pra adivinhar qual plataforma? Obviamente. DEC 9801. Pra lembrar que também tem milhares de jogos que... Peraí, teve não. É bem capaz de você falou que tem X e daqui quando terminar a frase tem X mais 1. Ah, sim, porque com certeza. Mas não pra meio com os clássicos, mas com certeza deve estar fazendo jogo até hoje. Sailor Moon é um que pode entrar sua era gracial que vai ter jogo de Sailor Moon. Continuar listando, listando o jogo de Sailor Moon aqui. Vale lembrar também uma outra coisa que, de certa forma, eu tenho um certo envolvimento nessa história. What? Vai lá, conta. Vou citar a série Viper, que também é do PC 9861. Essa série, assim como o Orotsuki, já é fora da parte do MSX, mas teve no X68000 e FM Taos também, e depois para PC Windows. A série Viper da Sogna, ela foi inovadora de ser a primeira série, lá em 1983 para 84, quando saiu o primeiro, de ser um anime jogável, anime hentai, claro, né? Toda com dubladoras, com animações em alto nível. Ele continua sendo mais ou menos um visual novel, só que um total animação. Você continua fazendo as escolhas, mas na hora do vamos ver não é só telinha, é full animation. Por que eu falo que eu tenho uma certa participação? Não fui eu que fiz o jogo foi feito pelos japoneses, como eu disse, dessa empresa chamada Sogna. Essa não existe mais, infelizmente. Fez vários jogos nessa série, essa série tem muito jogo. É porque ela colaborador de uma revista que por acaso falava sobre jogos e animações hentai, a chamada Hanime, que era editada pelo mesmo editor da revista Animax Anime X, que era o Sérgio Peixoto. Um abraço aí pro Sérgio, que
não está escutando a gente. E um abraço também pro meu colega e que me apresentou esse jogo, o Camujin. Um abraço pra ele também. Não, é Camujin. Ele que me apresentou Viper e nós fizemos matéria de vários jogos, entre eles toda a série Viper na revista Hanime. E ele acabou se disseminando aí. Se você vê os sites que falam sobre jogos rentais aí no Brasil, vamos dizer que nós tivemos um dedo aí de ter incentivado aí a galera. Pequena história aí dos jogos safadinhos. Tá, vamos pra coisas mais softs, então. Isso, porque tal a gente jogar um joguinho de carta, um pouco mais analógico, um jogo de carta. Joguinho de baralho. Um pokerzinho? Pokerzinho. Sim, né? Tá valendo, você sabe o que, né? Beleza, tá valendo. Bom, de qualquer maneira, aquela coisa, né? Tá todo mundo com uma mão boa aí? Quase. Vamos lá, assim, é o gênero do strip poker, né? Ele basicamente um jogo de poker, não tenho o que explicar aqui. Mas geralmente o strip poker ele acaba sendo uma versão de 2 jogadores e que mimetiza o strip poker físico, onde quem vai perdendo vai tirando a roupa. A única coisa que a gente espera é que na versão computadorizada, só o computador vai tirando a roupa. A gente não espera que ninguém esteja tão empolgado jogando strip poker, vai tirando a roupa junto também. Olha, deve ter acontecido. Né? Porque as pessoas se empolgam. O ser humano, ele entra em modo empolgou e se empolga. Né? Partiu empolgação. Até porque geralmente se pouco o pessoal jogava com uma mão só e não era né? Porque eu tava segurando, digamos, a carta, né? Sim. Exatamente. Vamos falar assim, tem zilhões de versões. Eu vou parar 3 que eu achei mais bonitinho, por assim dizer. E famosas, né? Um você vai ter que falar, senão te apanha, né? O Samantha Fox Strip Poker. Com certeza. Da britânica Martech, né, que saiu para Amstrad, CPC, BBC, para você rodar nas escolas britânicas, Commodore 64, MSX e Spectrum. Ou seja, basicamente todos os vídeos que foram vendidos naquela ilha lá, que apresentava a modelo cantora, uma atriz manequim, né, a popstar homônima inglesa Samantha Fox. Na época estava novinha, hoje é uma simpática tiazinha. Popstar do mundo adulto, interativo? Eu não entendi muito bem o que ela fazia, mas não vou pesquisar agora. Curiosidade desse jogo, óbvio, tem, né? Você vai jogando baralho, vai jogando poker, você vai ganhando no computador, a Samantha Fox vai aparecendo cada vez com menos roupa na quantidade de cores suficiente que o seu computador consegue exibir. Enfim, curiosidade para iludibriar talvez pais mais em cal, né? O jogo ele tem, o lado A tinha o Samantha Fox de poker, o lado B ele tinha o 7 Cards Stud Poker Game, que é o mesmo jogo, só que sem as fotos. Você tá jogando aí, moleque, é jogo de carta, mãe. Eu carregar pra senhora. Em 88, a Eurosoft publicou um jogo desenvolvido pela Playhouse chamado criativamente Playhouse Strip Poker. Criatividade é tudo nessa vida, né? E esse jogo tinha versões para Amiga, Atari ST, MS-DOS rodando CGA e, olha só, MSX, na verdade, né, 2 versões de MSX, uma para MS1 e outra para MS2, cuja diferença é que na versão de MSX tinha só uma garota e um traço mais próximo de um HQ, enquanto o MS2 já tinha algo mais próximo do fotorrealismo, né, das notícias bits. Imitava o gráfico do Amiga e do Atari ST. Bom, era basicamente um jogo de strip poker com mocinhas, né, que não tinham tanta fama como Samantha Fox. Eu achei mais bonita a versão de MSX1, apesar de ter gráficos de menor resolução e menos cores, do que a mesma versão para MSX2. Eu acho que assim, é a questão da evolução da tecnologia, né? Na época você via aquela ilustração, você achava máximo, olha, perfeito, o fotorrealismo, né? Mas hoje você vê um desenho animado muito do furreca, que causa, acho que talvez mais riso do que qualquer outro tipo de sensação, né? Inclusive, uma curiosidade, a versão para DOS, ela ficou meio que no meio do caminho, na parte gráfica. Desenhos dele lembram mais a versão da MSX1, que conta do CGI, né? Do que os gráficos do Amiga. Esse aqui eu acho bonitinho, eu acho os gráficos muito bonitos, ou seja, eu acho assim, se o cara tivesse o Jocelyn alguma coisa, o Jocelyn Valés, que é o francês que fez os desenhos, se tivesse tido um pouquinho mais de tempo para melhorar o desenho, os gráficos ficariam mais bonitinhos, que é o Teenage Queen. Em 88 saiu pra Amiga, Atari ST, Amstrad CPC e pra DOS, Niega. Você esqueceu de dizer qual é a empresa. Da Infogrames. Olha aí, mais uma famosa fazendo putaria. Ela publicou, que ela quem desenvolveu foi a Eri e a Exos. Fica meio dúbio essa diferença de quem fez o quê, Eri ou Exos, né? Se as duas fizeram todas as versões. Mas assim, o pessoal fala que é o seguinte, é o pior jogo da Eri, é o pior jogo que eles lançaram. É um jogo de strip poker, você é um sujeito que tá andando no meio da rua e encontra essa garotinha andando de patins, ela
topa, meio que tem um enredo de história, ela topa te acompanhar e vocês vão jogando pouco nesse troço e ela vai tirando a roupa e tem os ambientes vão mudando conforme o decorrer do jogo. Claro que parece enredo de pornô europeu. uma vez por isso, né? Esse jogo aí teve uma versão em 90, uma empresa chamada Miami Software, não sei se ela é americana ou só o nome é americano, eles fizeram um port para Apple II GS, mas que não saiu. Mas no What is Apple II GS você consegue ter uma cópia dessa versão. E em 2005 são homebrew para Nintendo DS. Claro que a Nintendo nunca autorizaria esse tipo de coisa, né? Assim, como eu falei, a ilustração é bonita, os desenhos são muito bonitinhos, fofinho o jogo. Perdeu nas plataformas em que o pessoal fez redução de cor para poder caber na rede da tela, na memória de vídeo, né? Ele perdeu muito da qualidade. Tem uma imagem necessária no final que sim, poderiam ter deixado de lado isso. Não sei qual é a mensagem final que eles quiseram dar. Eu não vou dar spoiler aqui, você entra no Mobile Games e dá uma olhada no que é. E, claro, a versão de EGA, a versão de Atari ST, a versão de próprio CPC, acho que os gráficos estão muito ruins. Eu teria vergonha. Alguém tem mais algum outro Street Poker aí pra acrescentar? Não, chega. A gente já perdeu dinheiro demais nesse poker. Né? João, só uma dúvida. Antes de entrar nisso, agora sim, mas antes disso eu gostava de perguntar pro João. João, é que eu nunca joguei. O Starship Rendezvous, ele entra onde nessa família da MSX aí? Starship Rendezvous também é daquela série dos jogos hentai, que eram outro gênero com a temática Eurogame. Ele é da Scar Trust, uma empresa que também só lançou coisa hentai, mas nesse esquema aí de evitar o visual novel e fazer outros estilos. Não, acho que eles lançaram um visual novel também. E ele também saiu no NEC PC 8801. Porque eu achava que o Starship Rendezvous fosse um jogo de Street Poker, mas depois eu descobri que não era. Não, ele é um jogo de ação. Cara, ele parece a versão erótica do Mobile Planet. Não tô de sacanagem. Ele é um Mobile Planet de sacanagem. Ou seja, ele é um joguinho de você atira nas coisas que estão se movendo e entre uma tela e outra tem uma mulher pelada. E ele tem uma versão pro X68000 também, inclusive aquele modo do 2+, tipo, emulando o que o X68000 faz. Ou seja, nesse ponto aí, lembra o Street Poker da Playmate. O SX 2+, tentando. Eu emulando o comentário do Giovanni, eu preferia a versão desenhada, em estilo mangá das personagens. O que acontece é o seguinte, o Starship Rendezvous, a história, você é um detetive, um caçador espacial, e tem que prender, dar cabo de 4 ou 5 criminosas. E você entra na tal nave, né, delas, do título, e cada setor que elas dominam, ela coloca seus robôs, seus servos eletrônicos, seus drones. Antes de você encarar a mulher, você encara os robôs. Aí você vai destruindo os robôs, vai passando pelas fases até enfrentar uma das chefonas. E depois você faz o que você está pensando aí, ouvinte com elas, antes de você prender elas. Ou durante, sei lá. Ou depois, ou antes, você entender. Mas assim, agora que a gente já começamos a entrar nessa seara, né, vambora. Agora eu vou que para. Tirem as crianças da sala. Prédio. Poxa, já era pra ter tirado desde o início, porque a gente falou de... Agora a gente sobe. Agora o bagulho fica sério. Agora é pau dentro o tempo todo nesse podcast. Que agora é o hardcore. E agora a gente não vai usar metáfora porcaria nenhuma. Sim. Então vamos lá. É o quê? Então vamos lá. Agora vamos começar, é a hora do hardcore. Do hardcore. Vambora aí. A gente vai começar o hardcore Atari 2600. Relembrar, é a pré-crash. Onde qualquer... pré-crash do mercado de videogame, onde qualquer Zé Mané com uma ideia de jirico lançava um jogo pro Atari e vendia. E essa empresa aqui, ela teve 3 ideias de jirico. Sim. Começar com a primeira. 3 foram lançadas em 82, né? Literalmente pré-crash mesmo. A primeira é o Beat Up, Beat and Eat 'em, que é literalmente a regra 34, jogo cabum. Explica pro pessoal que tá vendo, não sabe o que é a regra 34, velho. Não. Se o cara tem mais de 15 anos, não sabe o que é a regra 34, né, César? Não somos nós que vamos explicar. Então, Google pra vocês. Isso é uma coisa que cabe à vida. Se o cara não sabe o que é o cabum, vou explicar o que é o cabum. É um jogo da Activision, falei agora, um jogo pedal, onde você movimenta, digamos, um balde d'água e o cara em cima fica jogando bomba. Então você tem que colher as bombas dentro que caem dentro do balde, né, e não explode. Isso é o cabum. O Beat 'em and Eat 'em. Você troca o cara que solta a bomba com o sujeito tá se masturbando e você troca um galão de água por uma moça com a boca aberta. Cara, esse jogo mais escroto. Imagine o resto. É o jogo mais escroto que eu já vi em qualquer plataforma de sexo. No sentido de ideia de gerir o prêmio. Parabéns. Você teve a pior ideia pra fazer um jogo Bicho. O cara bebeu, teve a ideia, mas escreveu. De novo, quando você fala hardcore, a pergunta tem que ser: garantiu a punhetinha da molecada? Nem que seja só pelo fato de ter comprado jogos escondidos, pais. Né? Isso. O segundo, eu vou ser sincero, eu tentei até jogar no browser, eu não consegui jogar, eu não consegui entender esse jogo. É o Bachelor Party, que
diz é a regra 34 do Breakout. Eu não consegui entender. Quem conseguir entender, por favor, mandem cartas pra redação. Nota mental que se você fizer um jogo pornográfico e você não entende nem o que tem na tela, você não está fazendo isso da forma certa. Oh, yeah. E o terceiro é o mais polêmico, apesar que e também tem mamilos. Cara, esse é muito polêmico, esse é muito hostil a ideia. Esse, vamos dizer, nível nipônico. Esse, assim, no sentido que o próprio mercado de videogame doméstico já era um nicho, né? Não era uma coisa que tinha, estava explodindo. As pessoas não se importavam muito, não era uma coisa de massa. E esse jogo chegou a criar polêmica nacional nos Estados Unidos, que é o Custer's Revenge. E que só criou polêmica em milhares de sentidos. Por que Custer's Revenge? A vingança do General Custer. Basicamente, o que você tem na ponta é um soldado da cavalaria. No outro lado, talvez você tem o próprio, né? É o próprio Custer. Do outro lado, você tem uma índia amarrada. Ou seja, juntem A com B e vocês vão entender o conceito. E pelada. Ou seja, eles mexeram com as feministas, mexeram com as associações de videogame, mexeram com o pessoal índio, mexeram com todo mundo. É com todo mundo. O objetivo é chegar lá, tem uns obstáculos, vocês entenderam o que você vai fazer com a índia, galera. E por que o tema é vingança? Porque ela está amarrada? Bem. Ainda nesse gênero, pra Atari, no ano seguinte... E de outra empresa, a GameX? Acho que essa Mystic depois ela foi vendida, eles sumiram, mas continuaram vendendo. A Wikipedia tem um histórico da empresa, a gente não vai dar a capivara dos caras agora. O jogo da nossa abertura. O jogo foi citado. Foi citado lá na abertura, é o jogo do Wolverine. Assim, completando o círculo, é literalmente um círculo de horrores. O círculo de horror, nem o círculo do 12600, porque a gente se encerra e pode ir embora. O jogo de 83 da GameX chamado X-Men. Que bosta desse jogo é assim. Por mais que algumas crianças incautas, eu posso considerar como uma criança incauta que achou que deve ser, o jogo X-Men também era chamado de Sex-Men no Brasil, tá? Lembrando aqui. Até pra evitar confusões. O enredo era o cara no labirinto, tinha que chegar até o centro do labirinto desviando de tesouras. Aquilo eram tesouras? Tesouras, assassinas. Não, assassinas não. Elas só queriam uma coisa de você. Eu chegar no centro do labirinto, tinha uma versão pixelada de uma moça, e você poderia fazer, você sabe o que. Pixelada não, Giovanni. Pixelada está sendo um pãozinho. Quadrada pra caramba. Bom, o que não era pixelado no Atari 2600? O ET da abertura do jogo do ET. Mais ou menos, mas tudo bem. Lembrando, o jogo era como se fosse um clone safado do Pac-Man. Aí você entrava no meio do labirinto pra pegar a mulher, e cada fase vai ficando mais difícil, era numa posição diferente. Eu só lembro desse jogo em algum momento da década de 80 e nunca mais eu me interessei em vê-lo, nem pra poder matar as curiosidades pra gravação desse episódio. Posso falar então que eu me lembro do jogo? Posso falar então das 4 posições, que são 4 fases? Vai lá, fala, já tá. Então era o famoso boquete, depois era o frango assado, de 4 e depois por cima. Né? E depois acabou a memória do Atari. Basicamente isso. Devia ser um cartucho de 8K. Mas, gente, vou ser franco pra vocês. Eu não entendo como uma pessoa. No meu caso, eu joguei mais na curiosidade. Cláudia, senta lá. O famoso tudo era novidade, né? Na época, 7 anos. Sim, eu joguei isso com 7 anos. 7 pra 8 anos, jogar a porra dessa era tudo novidade. Mas, gente, até o Custer Revenge, mais ofensivo que ele seja, eu acho que ele é minimamente mais bem feito que o X-Men. Então, não sei como é que você consegue. Passa pro próximo tópico. Vamos. Passa pro próximo tópico. Chega de. Vamos continuar no 6502, mas vamos dar um upgrade de áudio e vídeo aí. Esse aqui é a primeira coisa que eu recomendo que vocês cliquem no link pra ver. Não, assim, vamos fazer uma edição gráfica. tipo desse jogo, Stroker. Porque não tem um meio termo. E o Stroker é você, rapazinho juvenil. Você garotinho juvenil, vai pegar o seu Commodore 64. Né, você pega o seu Commodore 64 e, na conforto do celular, o seu Commodore vira um pênis ereto e você tem que se masturbar. Isso, soltar pipa. Caraca, teve a parte 2. Não, tem várias continuações, tem vários jogos. Tem. Cara, tem uma coisa aqui que eu tenho que comentar, cara. Tem Revenge of Stroker. Peraí, vamos lá. Aparece a cara de um sujeito aqui que eu não sei quem é. Parece ser o personagem principal. Está a mão. Não, esse carinha, esse
seria como se fosse a sua aparência, né? Seria você. Ele... Se você reparar, o pênis é de outra pessoa. Não, é o espelho. É o espelho. Não, cara, o pênis é de outra pessoa. Repare a cor da pele dele, do pênis. Não tente entender. Abstraia. Observe pro... Ele faz Ei, observe o espelhinho. Não, cara, e a parte 2 tem gráficos digitalizados, música polifônica em synth. Stroker 2 pra Commodore 64 e 28. Stroker 4 imitando o Strokanoid, The Revenge of Stroker. A capa é a coisa mais sonha, é a mão. É a mão, somente a mão. WSPN, que será WSPN? De tentar descobrir. Cara, só sei que o logotipo é imitando a ESPN. Revenge of Stroker. Stroker 4, The Revenge. Stroker 64. Gente, é mais. Cara, eu tava falando mal do X-Men, cara, desculpa. E o principal, é um jogo de Commodore 64, inclusive é feito com gráfico. Só piora. O Stroker 64 e o Wonky Slunker só piora. Stroker 64 tem modalidades como espanhola. Yonky Yankee, eu não vou nem descrever, cara. Já passa do bom senso, cara. Eu falei que esse troço era bizarro. Magic Carpet Software. Cara, não tinha coisa menos bizarra na extensa biblioteca do Commodore 64. Mas se você não puder pegar aquilo que for mais bizarro, tem graça. Tanto que, já que pra aproveitar que estamos falando de bizarrice, estamos falando de ano olímpico, nosso episódio anterior a este, eu vou falar agora do Bedroom Olympiad. Lembrando que o Amiga talvez seja dos micros ocidentais, mas tem jogos eróticos, porque ele também se alimentou dos jogos do PC, né? Tem vários portes, inclusive o Leoric. Dos alemães. Os alemães, Mas... Não, que isso, rapaz? Que isso? Você não conhecia esse, não? Não. O Bedroom Olympiad, ou seja, Olimpíada na cama, a coisa mais fofinha do jogo é a abertura. Tirando isso, acabou. Basicamente, ele é um jogo estilo... A gente volta aqui um pouco, vocês ouviram no episódio 67, vocês ouviram no Repórter Retro 19, nós falamos das técnicas para conseguir fazer o bonequinho correr mais rápido, saltar mais rápido, palito, caneta, né? Tudo isso se aplicaria a este jogo. Não, o interessante é que o Amiga aqui, ele tá explorando as suas capacidades de gráfico para mostrar um vídeo interativo. Não, é que tá, você tem um vídeo, só que para você fazer a movimentação, você tem que ficar brincando com o joystick, de pra esquerda pra direita, pra esquerda pra direita. Ou chacoalhando toda na stick, já na stick. É interativo, não? Uhum. É uma coisa que eu esqueci de falar no Sex-Men, no X-Men, né, lá no coisa, mas a mecânica desse Bedroom é igual a de lá, a diferença é que aqui nós temos um ator pornô, uma atriz pornô, gráficos digitalizados. Eu acho que o Stroker é o mesmo jeito, você pega o joystick e vai que vai. Não tem palhaçada de labirinto e o gráfico, esse aqui tá bem desenvolvido, também não tem o esquema do Stroker bizarro, esse aqui tá bem desenvolvido, esse aqui tá quase uma produção, como é que é, da Sexy, né? Enfim, o próximo aqui, Giovanni, deixa que eu falo, que aí o passar depois tá liberado pra falar, né? Oba. Você gosta muito dessa coisa, né? Aí você pensa, não, só vocês vão falar de Bedroom Olympiad? Não. Tem outro que a gente vai falar que chama-se Sex Vixens from Space, que é exatamente isso que vocês devem estar imaginando. Sim, é um advento. Voltamos aos Adventures. Voltamos aos Adventures, né? Aliás, não só voltamos aos Adventures, como eu sugeriria que o pessoal que trabalhou na parte gráfica voltasse pra escola de desenho. Tá meio... Giovanni? Oi. Acho que você consegue falar do próximo sem cair na gargalhada? Pera aí, antes da gente... deixa eu só comentar uma coisa. Cara, vocês já repararam nesse Sex Vixen from Space? O formato da nave? Não só o formato, como também, vamos dizer, o fato que ela é, vamos dizer, configurável. Sim. Bom, a nave é um pênis, só que ela tem dois modos, modo, vamos dizer, mole e ereto. Em algum lugar o nome da nave é e esse modo ereto provavelmente deve ser para entrar em buracos negros, coisa. Algo parecido. Enfim, o legal é o seguinte, eu tava vendo aqui. Vai a piada que o nome do músico desse jogo se chama Vaporware. Vaporware Incorporation que fez as músicas. Olha, eu vou ser sincero com você, eu acho que os caras fizeram de qualquer jeito mesmo, porque tô vendo as outras produções aqui dos caras, até que os gráficos estão muito melhores. Ou seja, pois é. Chegaram assim, faz de qualquer forma, é pra vender. Olha aí, gente, vamos voltar ao MSX. Esse detalhe, tem outras coisas pra Amiga, vale a pena pesquisar, vale a pena se informar. Vale a pena no sentido da pesquisa, mas não vale a pena do que você vai encontrar, tá? Vamos voltar pro MSX. Que é o representante nipônico da família. Aqui no ocidente dos jogos nipônicos. Mas então, vou ser sincero. Então, outro também que é cheio de sacanagem mas em comparação com os terrâneos dele, o MSX é quase um... Quase puritano? Não, qual é o nome daquele cara que vai pra escola de padre? Noviço. É quase um noviço. Mas aí vem a loucura, né? O MSX
MSX, todo japonês, plataforma japonesa, só que a gente preferiu não falar dos títulos japoneses agora. Aliás, pra falar a verdade, a gente, de certa forma, a gente já disse. Muita coisa do NEC que a gente comentou saiu no MSX. Mas vamos falar de títulos que não são originalmente japoneses. Esse é inspirado. É isso que eu ia falar. Eles são muito inspirados. Um vamos dizer que é inspirado na zoeira e o outro é praticamente um porte. Mas vamos lá. O primeiro, o César, para que eu não risse, eu vou concentrar aqui. Eu também não vou rir. Para isso. Não vamos o primeiro deles é um jogo de 1995, Homebrew, da Kai Magazine para MS2 espanhol, chamado Lilo, La Conquista de la Fama, ok? É um adventure gráfico, muito legalzinho. Uma visual novel. A visual novel é legalzinho porque, assim, é bem feito, tem música de Cid, gráficos são bonitos, né? É um jogo assim, ele tá bem feito, se você não vê bugs malucos, coisa piscando na tela, o jogo tá redondinho. E qual é o enredo do jogo? O enredo do jogo envolve o personagem principal, né? Lilo, que é uma cenoura, que decide se rebelar contra a humanidade, que a oprime, e resolve se converter em um nabo. What? Alguém riu. Eu juro que eu tentei. Isso é sério, gente. O jogo é uma aventura gráfica. Você é uma cenoura com um rostinho, bracinhos e perninhas. E o teu objetivo é pegar as 3 mascotes da Kai Magazine. E você mesmo se penetrei. Você foi convencido pelo Kai em pessoa de que se você conseguir fazê-lo, você vai ser o novo mascote da revista. Então o que você tem que fazer são 3 mocinhas. Uma está conversando com você na cozinha, a outra está no quarto e a terceira está no jardim, está quase no disco 2. E se vira, você vai descobrir como fazer. Então que eu joguei esse jogo e terminei, cara. É fácil, tá? Você consegue rapidamente chegar ao seu objetivo final e dar uma gargalhada. Ele é bem... Aquele universo todo que a gente falou lá dos Zero Games japoneses, ele é isso aí. Ele é uma grande zoação em si dos jogos japoneses que as plataformas NEC e o próprio MSX tiveram. Então o pessoal da Kai, depois de tanto, vamos dizer, se inspirar, e entenda aí o que você quiser dessa frase, dos jogos japoneses do MSX, resolveu fazer uma grande curtição, uma grande sacação, uma grande tirada de sarro. Ou seja, eles foram inspirados em vários enredos pra jogo pra fazer o Kai. Isso. Exato. Fazer o Lilo. Pra fazer o Lilo. Aliás, o Lilo saiu recentemente em cartucho. Olha aí. Então você não precisa... Você quiser ter o cartucho original. Você não precisa ter os 2 disquetes e esperar os tempos de load. Você pode jogar o Lilo em cartucho. Aliás, a gente citou o Lilo, citamos da Kai Magazine e eu tenho vários títulos, mas vamos apenas citar um outro título dele chamado No Name. Não, por favor, né? Não façam zoeira com o nome do jogo. No Name, ele é um jogo, parece uma versão de Castlevania. Segundo o João, ele é um clone do Rusty, do PC 9801. Exatamente. Que tem uma sacanagem. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, inclusive. Ele é porte desse jogo lançado pela Celeb em 1993, o Rust, e o No Name foi lançado pela Kai Magazine em 96. Eu não lembro agora o nome da personagem do No Name, pra ser sincero com vocês. Mas o enredo, assim, eles é uma turma de escola que estava fazendo uma... Enredo de causa de filme de terror, né? Fazendo uma excursão, eles foram atacados por demônios e todos foram mortos, as mulheres foram levadas para ser prada, e o namorado da menina, de tão feio que era, os demônios ficaram na dúvida de que ele era e levaram ele junto, que achavam que fosse dele. O seu objetivo é esse, resgatar o cara e as mocinhas. E claro, você brinca de Simon Belmont com seu simpático chicote. Lembrando que a personagem, ela se veste de sadomasoquista. Aliás, o No Name também ele é um porte, mas ele é um porte também naquelas. Se você reparar, ele é uma sátira do Rust, porque a história do Rust é séria. Mulheres das vilas são raptadas pelos demônios / vampiros. A mãe da personagem é morta, que também era uma caçadora de vampiros e também se vestia de sadomaso. E a personagem principal, ela pega o legado da mãe e coisa. O Rush, ele é sério. Tem sacanagem, mas ele é sério. E o No Name vai nessa pegada. É como se fosse uma paródia de um jogo desse 980. Esse é o problema. O problema é que eles pegaram um jogo, ele pode ser famoso no Japão, mas aqui no Ocidente ele foi obscuro. Eu só conheci esse jogo depois que eu joguei o No Name. Eles fizeram uma piada em si, o jogo não é famoso. Esse é o problema. Ei, João, se você quiser também uma outra continuação, o título seguinte da Kai, que foi o Nuts, também é uma piada. No caso do Blade Dragon. Mas esse acho que não é rentável. Tem algumas insinuações, mas deixamos isso de lado. Porque agora acabou a seriedade, acabou a homocinho da nossa parte. Quem fala desse? Já falamos pra caramba desse jogo, inclusive. Porno Man? Tá no Porno Man. Finalmente, César, aí, Porno Man. Falamos no 66, né? 67. 67 ou 66? 66 mesmo. Tava lá no top 5 das soft house nacionais. O que essa garotada fazer com esse jogo tão tosco? Se vocês quiserem, procurem na internet. É um jogo feito no Brasil, pela
Night Software, era do Rio de Janeiro. Espero que a gente não conheça quem desenvolveu. Procurem, porque vocês vão achar links. Entre aspas, não foi. Eu não sei quem fez, não quero saber quem foi, porque o cara não pôs ou pelo menos realmente é nacional, né? Eu não sei se tu sabe. A única cópia que de repente que tem era vendida pela própria Knight e ninguém mais copiou e ficou nessa, né? Olha, o segundo sócio proprietário até hoje que está na comunidade MSX0, o Dudu, me diz que foi produzido no Brasil mesmo. Então tá aí. Contribuição nacional, melhor jogo pornô de MSX feito no Brasil, Pornoman. Gente, procurem. Ele é tão bom que ele é o Zorax dos pornôs. Ó. Ninguém é obrigado a ouvir merda. Então assim, cara, os Zorax dos pornôs nacionais. Meu Deus como ele já foi citado, comentado no Repórter Retro, já foi lido esse comentário no Repórter Retro, então por favor, vocês ou procurem, ou vejam na internet, baixem, joguem e se deprimam. Não vai falar muito a respeito dele. Mas vamos falar um aqui que se compensa a gente citar em relação aos MSX, essa série, João, Pink Sox. Vamos lá, que tem uma coisa que a gente esqueceu de falar lá em cima, então vamos falar aqui do MSX, aquele icônico também. Voltando ao Solda State, agora voltando, é que eu também tinha muitas coleções de jogos pornôs. Era, vamos dizer, pessoal que lembra das famosas Disk Station do MSX, pois tinha versões... Regra 34 da Disk Station. Exatamente. Que era a Pink Sox e a Pink... Qual era o nome da outra? Pink Sox e Pink alguma coisa, esqueci o nome. A Metropolitan não tinha no MSX, era só de PC98. E também tinha isso no PC98. Óbvio, claro. Aliás, a Metropolitan tinha até no FM Town. Mas a Pink Sox era o seguinte, eram coletâneas que tinham jogos curtos, com duração mais curta que os outros jogos comerciais, alguns jogos completos de duração normal e demos de outros jogos hentai. O que você não via na Disk Station, em demo de jogo hentai, você ia ver nessas coletâneas. Isso aí é pra Wendy Magazine, caso do MSX. Acho que ela foi Wendy Magazine, sim. Foi até a 822, tá vendo o gerente de MSX aqui. Era vendido pela Takeru. Takeru, isso. Mas eu não achei o outro nome, não. Tinha Pink Sox e tinha outra que era parecida, Pink alguma coisa. Teve uma separada que era Super Pink Sox. Isso aí isso. Era da 93. Eu acho que só... mas essa Super Pink Sox era como se fosse aquelas specials da Disk Station. Eram versões geralmente com jogos completos. E aliás, numa dessas aí que tinha o Sanatório of Romance. E se eu não me engano, corrija se eu tiver errado alguém aí, foi o primeiro jogo de temática Eurogame dessas visual novel traduzida para MSX. Eu achei que sem querer um tal do Pink Ponk da Elf. Mas pro MSX também, da Elf? Pro MSX, tá vendo? Olha a Elf aí de novo. Mas não é revista, vai ser um jogo independente. Vamos ser sinceros, a parte pornô de MSX lá no Generation MSX, que é uma lista que não tá assim tão completa ainda, ela bate em torno de 200 títulos. Vocês podem ter ideia aí da quantidade de coisa que tem. Olha, pra quem quiser se aventurar, a parte do MSX oriental tem muita coisa. Eu lembro de um desses Pink Sox que tem uma versão pornô do Branca de Neve. No, God, please, no! Acho que é uma Super Pink Sox. Olha aí. Imaginem os anões. Um deles é Pinhead. Tem um jogo que, se eu não me engano, é Thailand Island. Esse não saiu no MSX, só saiu no PC 98, que é a versão pornô do Peter Pan. Então... eu vou dar uma rápida saidinha, coisa de alguns segundos. Você quer falar sobre o Red Lights of Amsterdã? Só pra chorar? Pô, cara, pior que eu não me lembro de nada do Red Light. Quem se lembrava mais desse jogo é o Ricardo. Entendi, bolhufas. Tu lembra alguma coisa, ou César? Cara, eu vou deixar em aberto. Se o Ricardo quiser complementar aqui, fazer o testemunho dele, faz aí o testemunho versão... Aqui, ó. Esse é o link. Red Lights é um jogo pouco. Se quiserem seguir... Ele deveria estar lá em cima. Nem sabia que esse jogo era pouco. César, manda ver no Macintosh. O Macintosh... Quer dizer, manda ver devagar. Porque o Macintosh... Agora é... Macintosh é frágil. Mas 108 mil aguenta pancada. Se o Mac é frágil, o problema é do Steve Jobs. Tem nada a ver com... Enfim. Vocês lembram que algum tempo atrás rolou a história do cara que comprou um Mac no Craigslist e achou um jogo chamado Mac Playmate? Também, se vocês lembram, porque metade dos sites de tecnologia do mundo falaram disso. Beleza. O que eles não informam, e nós temos que informar porque alguém tem que fazer trabalho, é que em 91 saiu uma continuação desse jogo, chama-se Mac Playmate 2, e agora com cores. Olha que legal, gente. O Mac Playmate original não tinha cores e o Mac Playmate 2 tinha cores. Isso não sei mais, enfim, tá aí. Certamente a cor ajuda muito na hora de... Mas enfim, como boa parte de vocês já ouviram tudo que é site de tecnologia por aí, vamos logo pro Spectrum? Bora. Vamos comentar um jogo chamado Lila Diva. Lila Diva? Estou de volta. Opa, né? Chegamos no Spectrum, Giovanni. Opa, vocês falaram do Macintosh aí? Falamos mais. Falamos. Aliás, você tem alguma coisa a acrescentar do Mac Playmate? Esse eu não joguei. Quanto o Playmate 1, quanto o Mac Playmate 2, não tem nada a acrescentar com relação a isso. Ele é basicamente uma versão do lado do Stroker, né? Entendi. Uma
masturba o seu computador. Nesse aqui ele vai. O engraçado é isso, né? Que o Mac Playmate 2 literalmente é o mesmo jogo, só que cores. Exatamente. O Lila Ativa. Mas vamos voltar ao Spectrum? Vamos voltar pro Spectrum. O Lila Ativa, jogo produzido pela alemã Hands-On de 84. Dos alemães, sempre eles. É uma espécie de forca ao contrário. Entenda-se. Você tem que descobrir as letras de uma palavra e a cada acerto sobe mais alto em uma árvore. E o que é que tem nessa árvore? Você observa exatamente, um pouquinho melhor, o que está acontecendo em um determinado apartamento do prédio do lado. É um simulador de voyeur? É um simulador de voyeur que quer quebrar o pescoço, inclusive, né? Ou de stalker, melhor dizendo. Aí você pode observar com mais detalhes o que acontece na janela do apartamento tá aceso. O vídeo aí chega a ser divertido, porque o cara demonstra como funciona o jogo. Assim, o jogo para ser bem programado, os caras sabiam programar, os gráficos são bonitos. O gráfico da animação inicial do Lila Diva, ele é bonito. A animação que você vê da janela, não é lá essas coisas. E a parte do bonequinho subindo na árvore é triste. Acho que todo desenhista, a vontade de terminar o jogo desenhista, acabou na primeira imagem. E, assim, já que tá falando de Spectrum, estão falando de sacanagem em geral, acho que vale a menção honrosa. Pelo que tudo indica, pelo tudo que você sabe, o único título de Spectrum originário de Terras Lusitanas. É um jogo chamado Paradise Café. É uma aventura também que, bem, é estranho. Ele aborda temas como prostituição, assalto, tráfico de drogas, ou seja, isso é o jogo. E o curioso desse jogo é que, pelo menos o pessoal do site Versus Spectrum, site português desse Spectrum, eles estão há um bom tempo desejosos de entrevistar o programador / programadores dessa coisa. E nunca consegue. Não, até hoje ou os caras sumiram, ou já são falecidos de repente, né? Mas assim, ninguém sabe quem fez. Mas assim, é um joguinho incrivelmente tosco em aparência, né? O Paradise Café. Mas Mani, vamos fazer o seguinte. Vai. Vamos deixar uma lista de links pra galera que quiser procurar seu joguinho pornô predileto. Se aventurar, saber mais, se lambuzar de tanto conhecimento? Isso. Cair de boca no conhecimento. Nossa. Amiga, Atari ST, Commodore 64, MSX e, claro, Demoscene. Sim. Vocês acham que não tem regra 34 na Demoscene? Ou tá cheio. Vai ter. Com isso, olha que legal. Acabou. Acabamos. Vocês estão de brincadeira, né? Bom, gente, assim, foi um prazer, um gozo participar desse podcast. espero que seja tão prazeroso, tão gozoso pra ouvir esse podcast como foi pra gente fazer esse podcast. E lembre-se, tirem as crianças da sala antes de jogar algum jogo pornô, estupetrine, não force ninguém, e essas coisas todas. Não queremos nossos ouvintes presos. Não façam isso. Temos poucos. Se eles forem presos, fica complicado pra gente ter ouvinte. Exatamente. Então, gente, com essa eu vou me despedindo. É isso aí, gente. Eu acho que esse episódio vai ser um episódio que vai ter comentários muito engraçados. Com certeza a gente só arranhou a superfície do assunto. É coisa pra caramba. A gente cortou muita coisa da pauta e o programa já ficou gigante. Imagina se a gente tivesse entrado fundo, né? Meu Deus. Até o talo. Até o talo. Mas só arranhamos. Vou dizer que a parte de micros japoneses, o negócio é inimaginavelmente grande. Mereceu um episódio de 4 partes pra falar de tudo. Yes, we can. É aquela coisa, João, é aquela coisa. No caso onde você tem uma repressão forte com relação a certos inclusive o próprio sexo, na sociedade japonesa, ele é meio tabu, né? Meio escuro. Uma situação assim, uma terra onde você às vezes não anda de mão dada com a sua esposa, que o homem vai na frente, a mulher vai se trás, nessa tensa coisa. Você imagina como é que rolam as outras coisas. Olha, a pornografia alemã também é muito estranha. Assim. Aliás, eu vejo até alguns correlatos da pornografia italiana e alemã com a japonesa. Algumas coisas, tipo, não tô dizendo que é igual, mas algumas coisas de fetiche, de como produzir filme e tudo mais, eles pegam dos europeus. Até talvez para tentar fazer alguma coisa um pouco mais menos palatável. Exatamente, eles pegam do europeu. E se você for pesquisar, este assunto, você vai ver que em pouco tempo, independente da dura que você vai estudar, você vai chegar em pontos em que você começa a se perguntar sobre o que se isso realmente oferece prazer para alguém. O gosto começa a ficar estupidamente duvidoso. Sim, né? Com certeza. Por isso que a gente tentou ficar, no máximo, no mundo do softcore, coisas engraçadinhas e todas assim, até pra nem nós mesmos nos chocarmos no processo. Pois é. Sequer citamos os tentáculos, inclusive. E também, pasmem, também existe paródias disso. Deixa eu falar. Então eu vou aproveitar, eu também me despedir, gente, foi legal, que vem agora o episódio 70, temos piadas mais divertidas com 70, e pra terminar... Ano 70?
Ai, meu Deus, fala isso. E aí, pra terminar, né, já que nenhum de vocês dois quis fazer, sobrou pra mim, né? Foi bom pra vocês? Retrocomputaria.com.br Inesquecível. É um pouco mais nerd? Mas é muito melhor. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.